paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para nossa meditação, nesse dia, nesse vídeo, que está em João. Eu vou ler o capítulo 6, versículo 16, uma passagem conhecida que fala de Jesus caminhando por cima do mar. Diz assim, olha: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. É uma passagem tremenda, conhecida. Mas, querido, o Senhor tocou no meu coração essa palavra. Quando a gente lê que eles estavam no barco e Jesus não havia chegado ainda, a gente entende um momento da nossa vida onde a gente se encontra sozinho, onde a gente acha que a gente está sozinho, E ali demonstra que eles estavam assim, sozinho. A palavra de Deus diz que Jesus não havia chegado perto deles, Eu não sei por quanto tempo eles estavam ali no barco, Diz aqui na palavra que era noite. A gente entende a noite como aqueles momentos de angústia que nós passamos na nossa vida, Momentos difíceis, momentos que, por mais que seja dia, são dias que realmente parecem noite. Então a escuridão que a gente está vivendo naquele momento, e sem ter perspectivas, a noite é um momento que assim, escuridão, a gente não sabe para onde olhar, sem direção, não sabe para onde ir, é noite. Passamos por isso, todos nós temos momentos que parece noite. Algum problema, situação familiar, situação financeira, saúde, falta de saúde, enfim. Diz que o Senhor Jesus não havia chegado ainda perto deles. A palavra não fala em momento nenhum que eles estavam clamando por Jesus, ou chamando Jesus, ou convidando Jesus para entrar no barco, nada disso. Aqui está dizendo que o Senhor Jesus não tinha chegado ainda, e que era noite. E ali a palavra começa a dizer de momentos em que vai ficando pior a situação deles ali. É aqueles momentos da vida da gente que quando a gente pensa que vai melhorar, parece que começa a piorar. Já não está fácil e começa a ficar um pouquinho mais difícil. Sabe o que eu vejo? Esses momentos assim de dificuldades, de tristeza, de vazio, de problemas que todos nós aqui enfrentamos, quando Jesus não está perto e a gente acha que está sozinho. Eu entendo que Jesus estava dali de longe olhando, porque, como eu disse, ninguém chamou ele, mas ele realmente está vendo. O Senhor Jesus está sempre vendo o que está acontecendo, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, as características do nosso Senhor. Ele sabe tudo ali que está acontecendo. E o Senhor espera o momento certo dele entrar em ação. Mas nesses momentos que a gente se sente só, que a gente sente essa noite fria, uma noite batendo na nossa porta, eu creio que é nessa hora, pelo menos na guerra é assim, quando o inimigo está mais enfraquecido, é hora de atacar. O inimigo nosso, ele vê essa situação, vê a gente sem direção, e é nessa hora que ele metralha, é nessa hora que ele ataca muito mais, com pensamentos de colocar: você está sozinho nessa, ninguém está te olhando, Você vai ter que enfrentar isso sozinho, e você não vai conseguir passar por isso. Realmente é o fim, Chegou o seu momento de abandonar, de saber que você não vai conseguir, de que o problema é maior do que você. Eu não sei o que você está enfrentando, fui muito incomodada de estar gravando essa palavra nesse dia. Queridos, essa hora
sabe? É hora de a gente tomar uma posição. É hora de a gente saber que existe pensamentos contrários, negativos, mas que são mentira. É mentira, né? A nossa imaginação começa a imaginar só coisas ruins quando a gente não está vivendo bons momentos. É natural. A gente começa a piorar um pouco mais, nossos pensamentos começam a vir imaginações piores até do que aquelas que estão acontecendo, né? Eu quero dizer para você com essa palavra que, por exemplo, no caso de Jó, ele no segundo capítulo, eu não sei em que capítulo você está da sua vida de problema, mas no segundo capítulo Jó já atribuiu tudo o que estava acontecendo ao Senhor, a Deus. E se nesse momento de tribulação, ao invés de ficar imaginando coisas vãs, imaginações ruins, pensamentos ruins, onde vem sonhos ruins, é um momento de tribulação, é nessa hora que a mensagem que eu tenho para você é essa, de ter ousadia, se levantar do problema e acreditar que você não está sozinho, que tem um Deus te olhando, que sabe a hora certa de entrar nessa situação e resolver esse problema, e a hora é dele, e o tempo é dele, isso não se questiona, porque ele é Deus. Aleluias. E o Senhor sabe o momento certo de entrar, por mais que a gente pense que ele está atrasando, que ele está demorando, o Senhor Jesus tem o momento dele certo, de levantar de onde ele está, do trono de glória, do lugar que ele estava ali, e se fazer presente naquele problema, naquela situação. Quando Jesus chega andando por sobre o mar, eles olham e o pensamento deles não está nítido para eles, nem os olhares. Nesse momento, a visão distorce, o ouvido distorce, os pensamentos distorcem a situação que você está passando, tornando-a pior. É um momento onde o vento começa a se levantar, o mar começa a agitar, o barquinho começa a agitar, Jesus não está ali próximo, ninguém clama por ele, mas de longe vê alguma coisa acontecendo, vê alguém chegando, e ao invés de eles terem um pensamento bom sobre isso, ao contrário, a palavra de Deus diz que eles começam a ter medo, começam a temer. Agora vai ficar pior, agora minha situação não tem mais volta. Agora realmente é o fim. Eu quero dizer para você nessa palavra, queridos, que a última palavra vem de Deus. A última palavra é dele. Se for caso de doença, olha, é fácil falar aqui. Eu não tenho tempo para estar contando testemunho de experiências que eu tive com esse Deus na minha vida, tá? Nos meus filhos, nos meus irmãos, na minha parentela. E o Senhor dar a última palavra. Aleluia. A última palavra é dele. E quando o Senhor vai se aproximando, parece que foi piorando ali, né? O mar começou a ficar mais agitado. E o vento começou a ficar mais forte. Um forte vento batendo, né, ali, de um lado para o outro. E o Senhor Jesus se aproximando, eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram aqueles a qual eles não estavam clamando. Eles não reconheceram, porque aqui são os discípulos do Senhor, né? Na verdade, os apóstolos que estavam ali no barco, os mais próximos dele, já o conheciam, mas de longe assim não reconheciam. Tal o pensamento deles estava conturbado. Quem sabe, né? O seu problema está te dominando tanto que você não consegue ver que o Senhor Jesus está se aproximando. Aleluias. O Senhor Jesus está perto e está caminhando. E é nesse momento que você está achando que as coisas estão ficando pior. É o momento que você está achando que não tem mais volta, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que é o fim. O Senhor Jesus manda dizer para ti, não é. A última palavra é dele. Aleluia. A última palavra é de Jesus. Quando Jesus vai se aproximando e fala assim para eles, olha, não temas. Por que vocês estão tendo medo? Por que vocês acham que está acabando, que é o fim, que isso é para a morte, que isso é para a destruição? Sou eu. Não tenha medo, sou eu. Sou eu. Aí eu pergunto para você, a sua vida está na mão de quem? Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, faça isso. Senhor Jesus, entra na direção da minha vida. Eu estou num barco sem direção, entra na direção da minha vida. A partir desse momento que o Senhor Jesus entra, você descansa. Descansa porque é Ele, mesmo o vento forte balançando, é Ele. Ele está dizendo, sou eu, é o Senhor na direção, é Ele que está fazendo reboliço às vezes.
Vento forte batendo, mudando todas as coisas de lugar para que elas voltem no lugar que elas têm que estar, na vontade do Senhor. Oh, aleluias. É isso que precisa, querido. Ter essa mente, esse pensamento. Não, tá tudo acontecendo. Eu não estou entendendo, mas a minha vida tá nas mãos de Deus. Por isso que eu dei o exemplo de Jó. No segundo capítulo já da história de Jó, ele colocou e atribuiu tudo a Deus. Ele sabia que era Deus fazendo. Não atribuiu força ao inimigo. Não atribuiu força ao problema. Teve fé sem ver. E aconteceu na vida dele a restituição. O Senhor está dizendo para você, sou eu. Pode parecer estranho? Tá tudo muito difícil. E você pode pensar, parece que Jesus está tão longe. E o Senhor está dizendo para você, que está ouvindo aí do outro lado, sou eu. É o Senhor na direção desse problema. É o Senhor permitindo todas essas coisas acontecer, para Ele mostrar que Ele é Deus na tua vida. Aleluias. O Senhor Jesus, quando volta, quando aparece, quando Ele se manifesta e fala assim, sou eu, não tenha medo, sou eu permitindo, sou eu fazendo. Aleluias. O que diz aqui na palavra? Que eles tendo boa mente, eles recebem o Senhor Jesus no barco. E o Senhor Jesus opera ali e acalma a tempestade. Aleluias. Trazendo paz. A noite vai embora. O dia amanhece. O choro durou a noite. Mas a alegria veio pela manhã. Aleluias. A alegria veio pela manhã. Queridos, acontece. O milagre do Senhor acontece. Quando o milagre do Senhor, a paz do Senhor Jesus vem com a presença dEle no nosso barco, no barco da nossa vida, Ele transforma todas as coisas e opera o milagre. Quem é esse Deus? Ele fez o mar se acalmar. Ele fez a tempestade passar. Aleluias. Aqueles homens o receberam de boa mente. Você precisa ter uma transformação de mente. Quando você está vivendo um problema assim, pensar diferente. Pensar, limpa a tua mente e começa a pensar diferente. Começa a imaginar, ao invés de coisas ruins, começa a imaginar coisas boas. Não é difícil. Começa a imaginar que existe alguém ali olhando e que Ele vai chegar perto e vai resolver. Porque Ele é Deus para isso. Aleluias. Eu sei o que eu passei. Cada um tem a sua história. E eu quero dizer para você que Ele vem e muda tudo. Ele muda sim. O dia amanhece, viu? O sol brilha. No lugar da noite, o sol aparece. No lugar da tempestade, aparece a bonança. No lugar do vento, vem a paz. A paz do Senhor Jesus na nossa vida, quando Ele chega perto. Quando nós temos uma boa mente para recebê-lo. Né? Tem uma palavra do Senhor que eu quero trazer depois, um outro vídeo gravando mais sobre ela. Que nós temos um poder de transformarmos esse século pela renovação da nossa mente. Nossa mente é importante, nossos pensamentos é importante. Né? A palavra não, mas existe um ditado, né? Mente sã, corpo sã. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente mentaliza, a fé que nós colocamos, aquilo que nós imaginamos, isso vem acontecer na nossa vida. No meio desse problema, eu quero dizer para você, começa com uma boa mente. Comece a imaginar coisas boas, mesmo no meio da tempestade, sabendo que você não está sozinho. Saiba isso. É mentira do inimigo dizer que te abandonou, que o Senhor te abandonou, que todos te abandonaram. Não é verdade. Não é verdade. Ele está olhando. Ele está olhando e vai chegar perto de você. Se você deixar, tiver uma boa mente de o recebê-lo e vai dizer, não tenha medo, sou eu. E se é Ele fazendo, não importa. Não importa quanta bagunça de Deus Ele vai fazer. Não importa quanto Ele vai bater o vento, soprar, mais forte que seja, mudar todas as coisas de lugar. Se é Ele na direção, graças a Deus. Porque o Senhor Jesus tem direção. E os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Né? Tem uma palavra que diz isso. Meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Tenho pensamentos de paz para vós, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É essa palavra que eu tenho para você, para sua meditação. Eu não vou me alongar, né? Eu venho numa outra oportunidade. Quero agradecer as pessoas que eu tenho encontrado na rua, que têm falado comigo através das redes sociais, né? Dizendo que estão acompanhando o vídeo, que é uma mensagem que eles têm dado fruto para a vida deles.
tá? Quero dizer para você que se você quiser pode compartilhar, fique à vontade. Sempre que a gente vem gravar, a gente grava aqui com muito amor nessa página Missão, tá? Você pode curtir, pode compartilhar. É palavra de vida, é palavra de vida para nossas vidas. A gente prega em nome do Senhor Jesus, com muito amor e com muito carinho. Lembre-se disso, não tenha medo. É Ele. Amém? Eu agradeço.